Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Tá escurecendo agora, então a gente fica um pouco perdido na questão do horário. Quero agradecer a todos que se fizeram presentes nessa tarde, né? Para a gente poder falar um pouco sobre uma doença que afeta de forma tão grave a população, né? Crianças e adultos, né? A gente atende pessoas que sofrem desde os seus primeiros meses de vida com a dermatite atópica, e algo bem comum é essa trajetória longa e bastante cansativa de encontrar a melhor medida terapêutica, né? Então, a gente tem relatos de pessoas que utilizam todo tipo de creme, de pomadas, né, corticoides, medicamentos que são fornecidos pelo SUS, outros que não são fornecidos pelo SUS. E, recentemente, a gente tem trabalhado em algumas ações, especialmente sobre o Dupilumab. O Dupilumab é um medicamento que veio para o mercado brasileiro há poucos anos, né? Então, é um medicamento que ainda não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde, né? Ao longo da apresentação, a gente vai conversar sobre de que forma esse tipo de tratamento é regrado, né, pela legislação, e deixar claro também que, de forma alguma, a nossa ideia é exaurir o tema, né? Não é uma palestra para advogados ou técnicos jurídicos, né? A ideia é que seja uma forma de desmistificar um processo judicial de saúde, né, para que as pessoas possam compreender que não é aquele bicho de sete cabeças, né, que às vezes a gente pode imaginar que é, né, que existe um caminho possível e que às vezes até uma resposta favorável pode vir muito mais rápido do que a gente imagina, né, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que vai demorar anos para ter acesso ao medicamento, e hoje a gente vai explicar para o nosso público como que funciona, né, um processo judicial desse tipo, tá? Ana Paula quer fazer alguma consideração inicial? Boa noite a todos. Bom início de noite, né? Final de tarde, início de noite. Tiago, eu acho importante a gente dizer também que de forma alguma estamos incentivando ou indicando o uso de qualquer tipo de medicação. Essa indicação, ela é apenas do médico, apenas e tão somente do médico, mas o que a gente tem observado são grandes melhoras dos quadros de dermatite atópica grave dos nossos clientes, né? Que são seres e pessoas específicas que têm uma caminhada muito longa nesse processo de tentativa de uma vida normal. Porque a gente sabe que a dermatite atópica, ela não tem cura, mas o que se parece, o que nos demonstra, né, e é o que os estudos também falam, é que o Dupilumab tem ofertado uma vida normal para essas pessoas e uma resposta a esse caminho que muitas vezes, né, como o Thiago relatou, vem desde os primeiros anos ali da infância. Exato. Só vou permitir a entrada aqui de uma pessoa. Não sei se deu certo. Exatamente. Seja bem-vinda, Lídia. Mais uma pessoa aqui, permitir. Seja bem-vinda, Tawane. Bom, vamos dando continuidade aqui. A gente fez questão de colocar essa foto de tela de início, né, da nossa apresentação, porque no final das contas é o que a gente busca, né? A gente percebe que como nossos principais clientes são as mães, né? São as pessoas que cuidam dos seus filhos e cuidam até dos seus pais, e a gente tem atendido algumas crianças, né? E antes até da gente trabalhar com esse tipo de ação para esse tipo de medicamento, a gente não conseguia perceber como a doença ela atinge níveis profundos na vida do paciente, né? Então, por exemplo, um menino de 12 anos, digamos, ele vai ter uma dificuldade na escola, vai ter uma dificuldade social,
né? A questão até do amadurecimento da puberdade, né? A gente tem relatos de pacientes que não conseguem tomar banho sozinho, né? Então, precisa sempre desse auxílio dos pais, né? E como a gente vinha falando, esse medicamento que sob qualquer hipótese a gente não está propagandeando, né? Ele tem transformado vidas desses pacientes, né? Vou começar com uma breve apresentação do escritório. Então, nós somos um escritório de advocacia especializado em direito da saúde, e a gente tem como posicionamento trabalhar com empatia e agilidade em defesa do paciente, né? A empatia porque as pessoas que chegam até nós são pessoas que estão passando por algum problema de saúde na família, né? E essas pessoas estão num momento de fragilidade, né? A gente está sempre preparado para receber as pessoas da forma mais afetuosa, né, da forma mais humana e mais ágil também, né? A gente sempre fala que a saúde não pode esperar, né? A saúde é para agora, né? A gente é um bem jurídico que ele perece ao longo do tempo, né? Então, essa agilidade, ela começa no nosso atendimento e ela perpassa por todo o processo judicial, tá? Então, no momento em que a gente seleciona os melhores documentos, no momento em que a gente escolhe a melhor tese jurídica, né, a melhor estratégia processual, para que tudo... Bem-vindas, meninas que estão chegando aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, por estarem conosco aqui nessa tardezinha. E a gente sempre busca agir da forma mais ágil, né? Tanto no atendimento como no processo, tá? Hoje, graças ao processo eletrônico, nós estamos em 3 estados do Brasil, né? São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Para quem não nos conhece, nós somos do interior de Santa Maria, né? Mas graças à internet, foi algo que acabou acontecendo no período da pandemia, todos os processos judiciais foram digitalizados e a gente consegue trabalhar sem qualquer tipo de problema, fazendo audiência online, atendimento em balcão virtual com o Poder Judiciário. Tem sido uma experiência bem segura, assim, né, e bem agilizada. Nós somos em 3 advogados no escritório. Eu estou fazendo uma breve apresentação para a gente depois passar para a parte que realmente importa, né? Só para a gente não largar assim a palestra sem nos apresentarmos, né? Nós somos em 3 advogados, eu e a Ana Paula somos irmãos e somos sócios. E recentemente recebemos a Jéssica, que é a nossa advogada associada. Somamos 21 anos de experiência na advocacia. Ana Paula se apresenta para nós. Tiago, eu acho legal a gente dizer que a gente gosta de fazer essa apresentação porque o cliente, ele vem e traz toda a história da vida dele, principalmente nos casos aí de dermatite atópica, ele conta uma história que vem desde a infância, então nada mais justo que a gente também se apresente e conte a nossa história enquanto advogados, e isso gera uma relação de confiança que é muito importante dentro da advocacia. Eu me formei na Universidade Franciscana, antiga Unifra, aqui de Santa Maria, em 2016, e assim que me formei, já iniciei a pós-graduação em Direito Médico e da Saúde pela UBRA, me formei então na pós-graduação em 2018, e desde sempre, ainda enquanto estagiária, a defesa dos pacientes sempre me brilhou os olhos, eu sempre gostei dessa pauta. Então, apesar de ter uma formação também no direito médico, optei por trabalhar com o direito da saúde, principalmente na defesa dos interesses dos pacientes. Eu sou secretária-geral da Comissão Especial da Saúde da OAB do Rio Grande do Sul. Eu sou membro da comissão daqui de Santa Maria. Eu sou professora também no curso de especialização em Direito Médico e da Saúde da Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, bem próximo aqui da nossa cidade, Santa Maria, e também da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia da OAB.
Perfeito. Bom, meu nome é Thiago Bianchini Adé de Castro, me formei pela Unifra também, né, Universidade Franciscana aqui em Santa Maria, no ano de 2015. Depois eu tive uma atuação na advocacia um pouco mais ampla, fiz uma pós em processo civil, em direito do trabalho, e a gente sempre explica que esse conhecimento em processo civil que o advogado precisa ter é essencial por uma questão da estratégia, né? A gente sempre ressalta isso, e no direito da saúde isso é muito crucial, né? A gente está trabalhando com vidas, né? Com uma pessoa que está precisando de um tratamento urgente, né? Muitos tratamentos são realmente questões de vida ou morte, então são situações que a gente não pode errar, né? A gente não pode correr o risco de ter que refazer um trabalho, de ter que, né, levar mais tempo do que seria necessário, né? Eu atuei bastante com direito civil, direito do consumidor, essas questões relacionadas a planos de saúde são regidas pelo direito do consumidor, né? E tenho experiência com direito administrativo também na área pública, né? Fui procurador jurídico de município, então eu já estive do outro lado do balcão, né? Eu já estive defendendo o município em ações de saúde, né? Então, quando os munícipes solicitavam algum tratamento, algum medicamento, eu fazia a defesa do município, né? A Jéssica, nossa advogada associada, que ela está nos acompanhando, eu vou fazer uma apresentação dela também. A Jéssica é graduada em Direito pela Unifra, em 2015. Ela é mestra em Direito pela UFSM. Ela é autora do livro Discurso de Ódio Misógino, no blog Escreva, Lola, Escreva, o tratamento jurídico do tema à luz da criminologia feminista. E ela tem experiência na área do direito administrativo e demais áreas do direito público. Ela já foi procuradora jurídica do município de Caçapava do Sul e advogada no Conselho Regional de Educação Física da Terceira Região, né, em Santa Catarina. Atualmente, ela é procuradora jurídica no município de Montenegro. Aí ela tem nos dado um apoio, um suporte técnico, assim, né? Ela veio a somar na parte técnica jurídica e também tá nos ajudando nos atendimentos, né? Até produção de conteúdo está sendo muito legal, né? Nós somos muito gratos a Jéssica por confiar no nosso projeto de advocacia. Se eu parar de falar aqui é porque eu estou autorizando alguém a entrar. Bom, o assunto principal, então, né, que é o fornecimento do Pixent, que é o nome comercial desse medicamento do laboratório Sanofi, né, é o Dupilumab. A gente vai falar, então, sobre o direito, tanto dos usuários de planos de saúde, como dos usuários do SUS, a ter acesso a esse medicamento que a gente sabe que é de alto custo, né? Uma ampola do Pilumab está na faixa dos 10 mil reais, né, de 10 a 12 mil reais. Né? A maioria dos pacientes utiliza uma ampola por mês. Tá? Alguns pacientes utilizam até 2 por mês. Então, imagina que o paciente vai ter uma despesa mensal de 24 mil reais ou de 20 mil reais para um tratamento que é de ponta, né, um tratamento, como a gente falou no início, tem realizado mudanças bem importantes na vida dos pacientes. Num primeiro momento, eu acho que tu pode falar um pouco dessa parte aqui para nós, Paulo? Algo sim. A gente vai compartilhando a fala para não ficar muito monótono também. Isso. A gente precisa, no primeiro momento, diferenciar, então, o fornecimento pelo SUS, que é da saúde pública, pelo plano de saúde na saúde suplementar. O SUS, ele é responsável, então, por políticas públicas de atendimento à saúde, e assim ele vai estabelecer protocolos de tratamento e listagens, que a gente chama a RENAME, que é uma Relação Nacional de Medicamentos, que vão ser fornecidos de forma tranquila, a gente diz, né, de forma administrativa a todos os cidadãos brasileiros. Então, existem protocolos de tratamentos que já estão pré-estabelecidos, isso também tem a ver com custo.
Quem realiza esses estudos é a Conitec, que ainda não se manifestou, não avaliou a utilização do dupilumab. Além disso, a gente tem, então, uma obrigação tripartite, que a gente chama, que é do Estado, da União e dos municípios. E a legislação, ela é relativa, então, a toda a legislação que a gente vai utilizar no possível processo, ela é relativa à saúde pública. A gente fala sobre Constituição Federal, a gente fala sobre direito à saúde, direito ao acesso, e algumas decisões lá dos tribunais superiores. Já o plano de saúde... Só fazer uma observação nesse ponto. A gente está falando aqui de um medicamento específico, né? Mas todo medicamento que não está incorporado ao SUS se aplica a mesma orientação jurídica, né? A gente fez um recorte, né, pensando num público específico, que são os portadores de dermatite atópica, né, e familiares, mas, de qualquer forma, todo medicamento que ainda não foi incorporado, ele vai ser regido pelas explicações que a gente vai passar a seguir. Exatamente. Já no plano de saúde, a gente tem um contrato entre particulares. Apesar de ser um contrato apenas de particulares, existe uma agência nacional para regular isso, para exatamente impedir que hajam abusos, né, por parte, normalmente, das operadoras de plano de saúde. E aí a gente tem um rol de procedimentos que ele é exemplificativo, então ele é um rol de procedimentos mínimos e obrigatórios que todo plano de saúde regulamentado no Brasil deve seguir, tá? Então esse é um primeiro ponto, porque o dupilumab, no caso desse medicamento que a gente está falando hoje, ele não está incluído no rol da ANS. Então, em uma primeira análise, ele não seria fornecido de forma tranquila, também administrativa, pelos planos de saúde. Além disso, existem as diretrizes dos próprios planos e também da ANS de utilização dos procedimentos. É importante que haja uma observância aos contratos que foram celebrados, porque aí a gente vai ter contratos diversos para planos de saúde diversos. Então, nós temos operadoras de planos de saúde. Dentro dessas operadoras, nós temos planos mais completos e menos completos. Então, por isso que é importante fazer uma análise do contrato do plano de saúde para a gente ver o que é possível. Existe uma legislação própria da saúde complementar, que é a lei dos planos de saúde, além de todo o restante das decisões judiciais, que também acabam, a gente acaba se utilizando das decisões, porque é um tema bem amplo que oferece bastante lacunas, então o judiciário acaba preenchendo esses espaços de dúvida dos consumidores. E, por fim, é uma relação de consumo e ela é necessariamente regrada pelo Código de Defesa do Consumidor. O que isso quer dizer? Que toda a análise deve ser feita em prol, né, a favor do consumidor. Então, existindo uma cláusula abusiva, uma cláusula que não está bem redigida, que está obscura, então é sempre decidido a favor do consumidor, que nesse caso é o usuário de plano de saúde. Perfeito. Então, vamos colocar aqui como que funciona de forma didática, né? E claro que a gente não vai conseguir colocar da forma jurídica mais aprofundada, e também não é esse o objetivo, né? A ideia é demonstrar como que é o fluxo, né, de solicitação do medicamento e depois o fluxo de um processo, a primeira etapa do processo, tanto pelo SUS como pelo plano de saúde. Então, nós temos aqui um infográfico, aqui, um desenho de como que funciona em relação ao plano de saúde. No primeiro momento, né, o médico vai prescrever o medicamento, né, vai fazer um receituário médico, vai colocar por que aquele paciente precisa receber aquele medicamento e a posologia, né, quantas vezes por mês, né, por exemplo. Vai ser solicitado ao plano de saúde e o plano de saúde vai responder. Né, geralmente é uma solicitação que é feita por um aplicativo, né, um programa de computador, e aí ou o plano pode negar a cobertura ou pode autorizar, né, com eventual cobrança de coparticipação. Né. Com a cobertura negada, aí sim a gente... Só vou autorizar mais uma pessoa aqui.
Não. Foi já. Foi. Com a cobertura negada, aí sim a gente começa a ter um problema, né, que precisa ser resolvido de forma jurídica, né? Ou com autorização, se for um plano que não prevê a cobrança de coparticipação, que é um percentual daquele procedimento que é cobrado pelo plano de saúde, é uma forma de equilibrar contratos, né? Pode ser de 20%, de 30%, né? Mas também existem planos, geralmente os mais antigos, que não prevêem coparticipação. Tá? Aqui vai ser tranquilo, é o que todo segurado de plano de saúde espera que aconteça. Só que a gente sabe que, na maioria das vezes, o que acontece é a negativa de cobertura. Por quê? Eu acho importante, Thiago, dizer que na negativa de cobertura, um documento que é obrigatório de fornecimento é a justificativa dessa cobertura. Então, eu não posso, o plano de saúde não pode ligar e dizer assim, ó, teu procedimento, teu medicamento foi negado e é isso. Não, ele tem que apresentar uma justificativa formal, ele tem que apresentar um documento que diga por que ele está negando, porque aí o paciente vai poder saber o que fazer. E no caso da coparticipação, a gente conhece casos de coparticipação de 40%. Então, a gente está falando aí sobre um valor, levando em consideração R$10.000 o valor do medicamento, seria uma coparticipação de 4.000. A gente sabe que fica pesado para quem paga o plano de saúde, teria que pagar mais essa coparticipação. Mas a gente quer apresentar para vocês como uma possibilidade, porque são realidades diversas, né? Quando a pessoa prefere ver pelo plano de saúde e pagar a coparticipação. Então, é possível. Exatamente. Inclusive, até mesmo numa vitória judicial, digamos, não tem como escapar da coparticipação, né? A gente tem casos, a gente conhece casos de pessoas que conseguiram, numa decisão liminar, esse medicamento, esse tratamento, e aí chegou no tribunal, o plano de saúde alegou que haveria coparticipação de 30% e acabou ficando inviável, né? E aí o que acontece é que a pessoa acaba interrompendo o tratamento, né, tendo um prejuízo, e é algo que precisa ser visto pelo advogado, né, pela pessoa que vai montar a estratégia do processo. A gente tem uma pergunta aqui da Laurícia, a gente vai deixar para responder no final, tá, Laurícia? Para a gente conseguir concluir aqui. A gente pode até abrir microfone depois também para a gente continuar conversando, tá? Quais vão ser as justificativas de negativa de cobertura? Geralmente é porque o procedimento não está previsto no rol da ANS. O rol da ANS é uma lista que é formulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai dizer quais os procedimentos e eventos de saúde são cobertos pelos planos. Tá? Outro tipo de justificativa que pode aparecer é que a doença está expressamente excluída do contrato, ou que o medicamento é de uso domiciliar. Tá? Para cada tipo de justificativa, a gente tem uma contra-justificativa, uma alegação jurídica que é favorável ao consumidor. Tá? Primeiro ponto, procedimento que não está previsto no rol da ANS. Essa é uma grande discussão jurídica que teve eventos recentes no ano passado, né? O Superior Tribunal de Justiça entendia até então que o rol da ANS era meramente exemplificativo, né? Depois o STJ passou a entender que era taxativo, né? Houve uma mudança na lei dos planos de saúde que falam, atualmente esse é o cenário, que falam que o rol da ANS constitui um referencial, tá? Então, é um mínimo obrigatório, sendo que outros procedimentos devem ser custeados pelo plano de saúde, desde que cumpridos alguns requisitos, né? Por exemplo, a comprovação científica de que aquele tratamento ele é eficaz, né? Comprovação à base da medicina de evidências, e também a recomendação desse tratamento por outras agências, por agências internacionais, né, de que aquele medicamento é eficaz, né, para o tratamento daquela patologia. Tá?
Esse é um ponto que ainda precisa ser pacificado pela justiça brasileira, mas existem muitas jurisprudências, né? A jurisprudência dominante é no sentido, apesar do entendimento do STJ no ano passado, é no sentido de que os planos são obrigados a custear, tá? Doença expressamente excluída no contrato. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer de uma doença determinada ser excluída do contrato, mas de qualquer forma também existe jurisprudência, né? Jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais de determinado tribunal que vão se sedimentando, né? Que vão se tornando uma realidade, né? Aquele tribunal julga de tal forma, né? Existe jurisprudência que fala que a exclusão de determinada doença do contrato é uma cláusula abusiva, porque viola o princípio fundamental de um contrato de plano de saúde, que é justamente a assistência à saúde, né? Então, como que tu vai oferecer um plano de saúde para determinadas doenças e para outras não, né? Sim. Como que o usuário vai prever qual doença que ele vai ter a partir da assinatura do contrato do plano de saúde? Exatamente. A outra justificativa que pode ser vista negativa pelos planos de saúde é de que o dupilumab é um medicamento de uso domiciliar, né? Porque a lei dos planos de saúde fala que os planos não são obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, com exceção dos medicamentos oncológicos, né, que são os antineoplásicos, e os domiciliares não seriam de responsabilidade do plano, tá? O que acontece? Acho que tu pode abordar um pouco esse ponto, né, Paulo? A gente estava conversando antes. Isso, a gente vai tomar sempre partida, né? A gente sempre vai analisar a bula do medicamento. A gente sabe que muitos pacientes acabam utilizando o dupilumab em casa, tá? Então fazem uma aplicação residencial, mas lá na bula do medicamento ele consta que também pode ser feita de forma ambulatorial. A gente tem visto que as recomendações, inclusive da própria farmacêutica, quando eles ofertam aquele programa Viva, que é um programa de 3 aplicações para conhecer o tratamento, né? Eles pedem que o paciente vá até um ambulatório e faça a medicação em ambulatório. Isso serve para que eles possam ver qual vai ser a resposta, se acontece alguma coisa, porque ele não é um medicamento tão simples, né? Mas também pode ser utilizado em casa. O que a gente leva em consideração? Vamos levar em consideração a parte da bula ali que diz que ele deve ser feito em ambiente ambulatorial, sob os cuidados ambulatoriais. Então, acredito que se a gente se deparar com uma justificativa dessas do plano de saúde, não é difícil da gente comprovar que ele é um medicamento, ele é um medicamento biológico, né, um imunobiológico, então é importante que haja esse cuidado na aplicação. Exatamente. Também tem jurisprudência que fala que, independentemente do medicamento ser de uso domiciliar, deve ser coberto pelo plano de saúde, né? Porque a autoridade de prescrição do medicamento é do médico. O médico é a pessoa que melhor conhece o paciente, que acompanhou aquela pessoa muitas vezes por anos e anos. Então é esse o profissional capacitado, né? A pessoa que tem a legitimidade de dizer, no caso do senhor, o melhor medicamento é esse, né? E o fato de ser de uso domiciliar ou ambulatorial desimporta. Tá? Passando aqui. Bom, em relação ao SUS, então, como que acontece? O médico, ou o médico particular, ou o médico que é do próprio SUS, ele vai prescrever esse medicamento e vai ser feito um requerimento administrativo junto à farmácia de medicamentos especiais do Estado. Tá? Necessariamente, o Estado vai negar o fornecimento, tá? Porque, como a gente estava falando antes, é um medicamento que não consta
não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS, né? E a gente sabe que o poder público ele age sob o princípio da legalidade, tá? Então, se não está na lei o fornecimento de medicamentos que não constam no RENAME, o Estado não vai fornecer, né? O Estado não vai fornecer também porque é um medicamento de custo elevado, né? Vai ser justamente essa justificativa, né, que o medicamento não foi incorporado ao SUS. E essa justificativa também, assim como o documento lá do plano de saúde, esse documento de negativa também é muito importante para a gente pensar num processo. É importante comprovar ao juiz que foi tentada a via administrativa. Então, eu busquei a farmácia do município, eu dei abertura num processo administrativo e eles negaram o fornecimento do meu medicamento. A gente chama isso no processo de pretensão resistida. Então, a pretensão que eu tinha, que eu não consegui cumprir, porque o Estado resistiu em me entregar aquele medicamento. Esse documento, normalmente, ele é fornecido de forma bem facilitada, não tem grandes transtornos. Em alguns estados, como aqui no Rio Grande do Sul, é possível fazer o requerimento online, então não precisa nem ir até a farmácia. Claro que anexando todos os documentos necessários, cada doença e cada medicamento vai ter uma série de laudos e informações que precisam ser prestadas, né? Documentos médicos que precisam ser anexados. Exatamente. E pode ser que alguém se pergunte, mas por que esse medicamento não foi incorporado ao SUS, né? Então, lembrando aquele slide anterior que a Paula estava falando, o SUS ele funciona a partir de políticas públicas de saúde, né? Então, para cada doença que é atendida pelo SUS, existe um tratamento ou vários tratamentos, né? Por exemplo, no caso da dermatite, vai ter vários corticoides, né? Vai ter a ciclosporina também, que é aquele conjunto de medicamentos que o Estado, né? Que o Sistema Único de Saúde se preparou, né? Se organizou para fornecer à população, né? Então tem uma série de atos administrativos, de decisões que são tomadas, de preparativos internos para que o Estado forneça esse conjunto de medicamentos. Quando a gente está falando do medicamento que não foi incorporado ainda, a gente está quebrando a regra, né? A gente está quebrando a regra geral. Então a gente vai precisar demonstrar por que a gente está quebrando a regra geral, qual é a justificativa técnica, científica, né, jurídica, para que isso aconteça. Necessariamente. Tem essa questão de custo, mas também tem a ver com medicamentos que são mais tradicionais, porque o Dupilumab é um medicamento mais recente, e também a questão epidemiológica, né? O que dá mais certo para o maior número de pessoas. Perfeito. Mas eu sempre gosto de dizer para as mães, né? Normalmente são as mães que nos procuram, que o processo judicial também é uma forma de alertar o poder público sobre a necessidade de inclusão desse medicamento. Então, o processo também é político, o processo também é, de alguma forma, mostrar resultados para o poder público, dizer assim, olha, meu filho começou a tomar, meu filho começou a usar e ele está outra criança. Isso é importante. Isso força, inclusive, que a Conitec se mexa, porque a gente sabe que são muitas tecnologias que eles têm pedidos para incorporar, mas essa demora, ela já está injustificada. Então, a Conitec já devia ter avaliado esse medicamento e incluído ou negado por questão de custos, mas essa análise deveria ter sido feita já. Então, eu digo que o processo também ele é, de alguma forma, educativo para o Estado, para mostrar que essas pessoas existem, que o medicamento funciona e que está transformando as vidas dessas pessoas, né? Exatamente. Não, e a gente tem casos de medicamentos que já foram, a incorporação já foi autorizada, né? Por exemplo, o acetato de abiraterona, que é um medicamento para câncer de próstata. A decisão do Ministério da Saúde de incorporar esse medicamento ao SUS aconteceu em 2019. Só que ele ainda não está sendo
disponibilizado para os pacientes pelo SUS, né? Quer dizer, já foi incorporado, mas na prática ainda não está acontecendo, né? Tem algumas questões burocráticas que estão sendo resolvidas, né? Mas os juízes têm condenado o Estado a fornecer. Bom, aqui a gente vai falar, então, como que a gente vai quebrar essa regra geral? A regra geral é que o Estado forneça os medicamentos que estão incorporados pelo SUS. Existe um tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, que é justamente isso que a Ana Paula vinha falando, que é quando muitas ações são ajuizadas, a gente acaba provocando uma mudança, né, num paradigma jurídico. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para que o Estado forneça medicamentos não incorporados pelo SUS, a gente precisa comprovar 3 questões. Tá? A primeira questão é a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Então, a gente comprova por meio de laudo médico, por meio de histórico, de exames, né, documentação do paciente, de que as outras medidas terapêuticas regularmente oferecidas pelo SUS, elas são ineficazes, né? Que elas pode ser que elas até tenham funcionado por algum momento, só que aí depois elas pararam de apresentar resultado, ou nunca apresentaram resultado, ou para aquele... mais prejuízo do que resultado positivo, né? O que é possível também. Exatamente. Fortes, né? Exatamente. Ou aquela pessoa não pode utilizar tal medicamento por tal questão técnica, né? E demonstrar que o único tratamento possível, né? Não o único tratamento possível, mas o melhor tratamento possível é tal medicamento, que ainda não foi incorporado, né? No caso do que nós estamos conversando, o Dupilumab, tá? Eu digo sempre que para o paciente de dermatite atópica grave isso não é nem um pouco difícil de comprovar, porque é uma trajetória muito longa de diversas tentativas de tratamentos, infelizmente, que não são bem sucedidos, que não resolvem o problema, né? Então, quando a gente recebe os laudos médicos dos pacientes, a gente fica angustiado, porque são anos tentando muita questão de corticoide, muita pomada, muito corticoide tópico também. Então, tudo isso tem que ser relatado pelo médico para que a gente chegue numa resposta que é: esse medicamento é imprescindível e os outros não apresentam resultado. Então, a gente foge da regra porque todos os outros demais fornecidos não apresentam resultado e aquela pessoa continua piorando. Exato. O segundo requisito, então, é a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Esse também não é nenhuma dificuldade, né? A gente conversou antes, o medicamento está custando na faixa de 12 mil reais, de 10 a 12 mil reais. Então, são poucos os brasileiros que teriam condições de arcar com esse custo mensal, né? Geralmente é um requisito bem tranquilo de se ultrapassar, né? E o terceiro é a existência do registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência, né? Esse medicamento ele foi autorizado pela Anvisa para o tratamento da dermatite atópica grave para pacientes a partir dos 12 anos, né, Paulo? Isso, exatamente. A gente estava conversando antes sobre isso. Essa questão ela também pode ser de alguma forma relativizada quando uma pessoa, uma criança menor de 12 anos, precisa utilizar esse medicamento. Por quê? Nós temos aprovações na FDA e outras agências internacionais que elas têm uma idade um pouco mais reduzida. Então, isso também dá para ser questionado. Ele está aprovado pela Anvisa para utilização de dermatite atópica, mas se caso for necessário fazer uma argumentação nesse sentido, existe um parâmetro, né? Existem outros indícios que crianças menores, né, de 12 anos, podem sim se utilizar
conforme estudos e tudo mais. Então, isso precisa de toda uma avaliação e de recomendação médica, principalmente, né? Exatamente. Bom, antes da gente passar, então, de como funciona um processo judicial, né, pelo menos a primeira parte, né, que é essa questão da decisão liminar, né, a antecipação de tutela, que a gente chama no direito, só para estabelecer, então, a diferença, né, só para a gente relembrar. A questão da saúde pública, né, a gente trabalha com políticas públicas de saúde que seguem protocolos pré-estabelecidos, né, com medicamentos que foram estudados por cientistas, por médicos e também por pessoas da parte financeira do governo, né? Não basta só o medicamento ser eficaz, ter comprovações científicas de que aquele medicamento realmente funciona, mas tem que ter recurso para poder comprar em larga escala, né? Porque é uma política pública de saúde. E em relação à saúde suplementar, né, dos planos de saúde, a gente trabalha com o rol da ANS, que é o rol de procedimentos que é um referencial obrigatório dos planos de saúde. A gente trabalha com o contrato, né, e a gente trabalha com o direito do consumidor. Então, são perspectivas bem diferentes, né, e feito esse resumo, o que a gente vai explicar é como que funciona um processo judicial, né? Quanto tempo demora, o que eu preciso apresentar. E eu fiz aqui um desenho, aqui um fluxograma, e eu vou tentar explicar da forma mais simplificada possível, da forma mais didática possível. Colocar o meu mouse aqui em cima dessa advogada aqui, né? O advogado, o defensor público, é a pessoa, o profissional que vai poder, numa petição, né, que é um documento que ele vai encaminhar para o Poder Judiciário, ele vai contar a história daquele paciente, né, vai relatar quais são os sintomas, o que o médico prescreveu, né, de que forma a doença afeta a vida daquela pessoa, né, da forma mais detalhada possível, da forma mais... É um trabalho de persuasão, né, a petição inicial é um trabalho de persuasão. A gente vai contar a história dessa pessoa e vai dizer que ela teve um pedido negado na esfera administrativa, né? O médico prescreveu aquele medicamento, ela solicitou e o Estado recusou, ou o plano de saúde se recusou a fornecer. O juiz aqui, nessa balancinha aqui, no primeiro momento que a petição inicial for protocolada, né, o juiz vai receber e ele vai analisar algumas questões formais e ele vai se manifestar sobre o pedido liminar, tá? Comumente conhecido como pedido liminar, que é um pedido que, baseado na urgência, tá? Baseado na urgência daquele pedido, o juiz vai, num primeiro momento processual, conceder o fornecimento do medicamento, tá? Não tem condições daquela pessoa ficar esperando que o processo se desenrole por 2, 3 anos para que ela possa ter acesso ao medicamento, porque é uma questão, muitas vezes, de vida ou morte, né? Pode gerar sequelas irreversíveis para aquela pessoa. Então, o juiz determina que o Estado ou o plano de saúde forneça o medicamento num primeiro momento, tá? Quais são os caminhos possíveis quando o juiz recebe essa petição e ele vai despachar? A gente elencou 3 caminhos possíveis. Eu vou começar aqui por baixo, tá? Então, no caminho mais tranquilo possível, o nosso sonho dourado, né, o que a gente quer, é que o juiz receba a nossa inicial e ele defira de plano a medida liminar, né? Ele vai analisar, ele vai ver, ó, estou observando aqui que os pressupostos estão presentes, né? Que realmente existe risco à saúde dessa pessoa e que existe, assim, uma probabilidade de que lá no final do processo ela ganhe o processo. Então, não tem por que eu ficar segurando, né? Enquanto a saúde dessa pessoa está em risco, eu vou deferir a medida liminar, né? Vou conceder a medida liminar, determinar que o Estado ou o plano de saúde forneçam
esse medicamento dentro de um prazo de tantos dias, tá? Dentro de um prazo de 15 dias. Tá? Então, essa decisão é proferida pelo juiz, a gente passa para o cumprimento da decisão liminar. Tá? É o momento em que, efetivamente, o medicamento vai ser entregue ao paciente e é aquilo que a gente busca. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, reticências, 3 pontinhos, porque depois disso, o processo continua. Depois que o juiz se manifestar sobre a decisão liminar, ele manda citar Estado, União, município, né, manda citar os réus, eles vão se defender, a gente vai fazer réplica, né, o processo vai se desenvolvendo, né, mas o nosso objetivo é que, enquanto o processo está se desenvolvendo, o paciente continue, né, passe a receber o medicamento e siga recebendo até quando for necessário, tá? Thiago, falando sobre a especialidade do advogado em direito da saúde, também é diligenciar para que seja cumprida a decisão. Porque nós fazemos festas, né? A gente tem uma festa quando a gente tem um despacho, né? Quando a gente tem uma decisão que defere a liminar, mas a nossa próxima comemoração é só quando o paciente está com a medicação na mão. Então, são fases muito importantes que, se a pessoa não é especialista em direito da saúde, é possível que ela se perca, ela não vai saber aonde buscar esse cumprimento. Então, o advogado em saúde, ele tem que ser diligente, ele tem que ser ágil e buscar o cumprimento efetivo, né? Porque um papel, uma decisão num papel para o paciente não vale nada, né? Exatamente, exatamente. Não é nem no papel mais, é um PDF, Nem né? papel, Então, é esse trabalho de realmente ficar em cima, né, do poder público para que as coisas aconteçam da forma mais rápida possível. O que pode acontecer também, né, além desse deferimento da liminar de plano? O juiz pode determinar, né, pode remeter o processo para uma análise médica, tá? Que esses médicos eles vão servir como assessores do juiz para se manifestar sobre aquele medicamento, né? O juiz ele não tem obrigação de saber de medicina, né? Então ele utiliza órgãos de assessoramento técnico, né? Um deles é o NatJus, que é um núcleo de assessoramento técnico em saúde, e esse núcleo vai produzir um parecer, né? Uma nota técnica que vai ser uma manifestação sobre se aquela prescrição médica ela é condizente com os estudos científicos que foram produzidos, né? Se o medicamento tem eficácia comprovada, se já foi incorporado ao SUS, né, em que fase do processo está, e vai emitir um parecer que vai ser ou favorável ou desfavorável, né? Vai dizer também se é urgente ou se não é urgente. Esse parecer, que pode ser favorável ou desfavorável, ele não vai determinar a decisão do juiz. O juiz é soberano para decidir a partir, né, do seu convencimento, né? E aí o NatJus ou o perito médico, ele vai produzir um documento, né, se manifestando, e vai devolver para o juiz, tá? O juiz, a partir disso, vai se manifestar sobre a decisão liminar. Ele pode deferir a decisão liminar, né, ou ele pode negar. Tá? É importante dizer que na perícia, o médico tem contato com o paciente, então é designado um médico perito, de preferência especialista naquela área, nesse caso, um dermatologista capacitado em doenças de pele, né, uma pessoa que trabalhe com isso, e ele vai ver o paciente. Então, na perícia, ele tem contato direto e ele analisa clinicamente o paciente. Já no NatJus, eles têm acesso aos documentos que foram juntados ao processo. Então, por isso, a importância da gente anexar e saber produzir os documentos médicos que vão para o processo, porque são esses documentos que vão ser analisados pela nota técnica. Então, se faltar documentação,
pode ser que a nota técnica venha assim, olha, não ficou amplamente comprovada a necessidade desse medicamento. Então, a importância do advogado na fase pré-processual também, de auxiliar o cliente a conseguir, né, arrecadar os documentos que são necessários. Então, a gente já sabe, nós já temos uma lista na nossa cabeça e também nos nossos computadores aqui, do que normalmente a gente precisa, o que a gente precisa comprovar, para que chegue lá no Natijudo a gente tenha uma resposta favorável. Então, todos esses xizinhos é o que a gente tenta impedir, né? E normalmente não é o que acontece, a gente não tem um indeferimento de um pedido liminar logo de cara. E também, como a gente analisa as outras notas técnicas que foram produzidas, a gente tem uma ideia de como que esse caminho vai ser, esse caminho processual, esse início de processo, a gente já consegue meio que antecipar o que vai acontecer, tá? Então, o que eu quero dizer é que esse fluxograma, ele depende muito do advogado, depende muito das informações que a gente arrecada, né? Então, evitando esses X aí, evitando essas negativas. Exatamente. O juiz pode indeferir a medida liminar, né? Pode dar um despacho desfavorável ao paciente aqui. Então, a terceira possibilidade, que aí o advogado vai poder recorrer, né? Vai poder recorrer o processo para uma segunda instância do Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, né, no caso, vai analisar e vai poder ou dar provimento ao recurso, né, vai acolher o recurso do paciente e vai determinar que o Estado forneça o medicamento, ou vai dizer que concorda com a decisão do juiz lá de primeiro grau e, né, o processo vai seguir. O advogado vai ter que achar uma forma aí de trabalhar isso, né? Importante dizer também que o advogado pode fazer outros pedidos liminares ao longo do processo, né? Caso a situação do paciente se torne mais grave, né, ou mais urgente, isso é possível, tá? O que a gente considera como aspectos importantes para o paciente ter sucesso na demanda, tá? Primeiro, assessoramento por profissionais de confiança e de excelência. Tá? A gente não está puxando a brasa para o nosso assado aqui, né? Cada pessoa vai contratar o profissional, o advogado ou defensoria pública, a pessoa que ele tiver mais confiança, né? Às vezes a pessoa tem um advogado da família, né? E como a Paula falou, é importante que essa pessoa saiba trabalhar com saúde, com direito da saúde. Né? Falou antes que grande parte do regramento, né, boa parte daquilo que é utilizado pelos juízes como fonte, né, é jurisprudência. Então, para o advogado trabalhar nisso, ele tem que conhecer a jurisprudência, tem que conhecer as teses que foram definidas pelo STJ, pelo STF. Né? Então, esse apego técnico, assim, que vai permitir que o advogado adote uma estratégia processual correta, né, e que consiga entregar da forma mais rápida o tratamento para o paciente. E também a documentação robusta. A documentação robusta é os laudos, os exames, fotografias, vídeos, eventualmente, todo tipo de documentação que possa, prontuário do paciente, que possa documentar, né, comprovar, isso é a nossa prova, né? Aquilo que vai demonstrar para o juiz que realmente a situação daquele paciente é atípica, né? Por isso que ele precisa de um medicamento que administrativamente não é fornecido pelo SUS ou pelo plano de saúde, é demonstrar a especialidade do caso, né? Demonstrar por que a situação do nosso paciente é diferente, né? Mais algum detalhe, Paula? Eu acho interessante dizer que a documentação, ela personifica para o juiz quem é aquela pessoa. Então, o juiz, ele recebe diversas causas, não só de saúde, porque nós não temos muitas câmaras especializadas, né, em direito da saúde. Então, as
as varas cíveis, a mesma vara que às vezes em cidade pequena vai julgar um divórcio, vai julgar também uma causa de saúde. Então, a documentação com laudos, exames, claro, a gente fala assim, os exames tem que ter também o laudo, né? Porque apresentar um exame de imagem, por exemplo, para o juiz que não sabe interpretar, é como se é só para encher aquele processo, né? Aumentar as páginas daquele processo. E as fotografias, os relatos, a gente sabe que muitos dos pacientes de dermatite atópica têm problemas na escola, em questão de frequência, não consegue frequentar, tem problemas também relacionados à questão social, então ele vai frequentar, essa criança vai frequentar um psicólogo, um psiquiatra, então existe toda uma importância de uma equipe multidisciplinar acompanhando, e todo mundo pode relatar e pode laudar o que está acontecendo com essa pessoa, com essa criança, e isso tudo personifica. Então, ao invés de ser só mais um processo na frente do juiz, a gente consegue demonstrar que aquele processo é diferente, que ele é especial, né? Que infelizmente não foi com a medicação genérica, né? A medicação mais comum que esse caso se resolveu, mas que com o Dupilumab existem grandes chances, então isso é importante. Perfeito. Bom, vou encerrar a nossa apresentação aqui, então. Quero agradecer. Vou encerrar a apresentação, mas já vou partir depois, se alguém tiver alguma pergunta. A Laurícia fez uma pergunta aqui no chat, vamos responder. Mas primeiro quero agradecer a todo mundo que esteve presente hoje aqui, né, que nos prestigiou, que nos apoiam, né, nossa família também, né. Então, que bom poder contar com vocês aqui, a gente poder falar um pouco daquilo que a gente faz todos os dias, né. Para nós é aquele, eu sempre falo, comparando assim, tu é motorista, tu faz aquela rota todos os dias, tu vai de Santa Maria a Porto Alegre todos os dias, tu conhece cada buraco da estrada, conhece cada pardal, cada quebra-mola, né, então é isso que a gente faz todos os dias e que bom da gente poder falar para as pessoas sobre isso, né, é algo que nos realiza muito, assim. Eu acho que Muito obrigado a todos. Eu acho que eu posso falar pelo grupo aqui, eu posso falar pelo Bianchini Castro, Advogados Associados, que a gente é muito feliz no que a gente faz, que a gente é muito feliz trabalhando com saúde e podendo entregar os resultados que a gente tem entregue. Então, é com muita satisfação que a gente faz essa primeira palestra. Como o Thiago, também agradeço a presença de todos, ao apoio, teve até uma equipe técnica que veio aqui trazer uma água, e muito obrigada. Eu acho que eu já posso, se tu quiser, eu já posso passar para responder a pergunta da Laurícia.